Do ponto de vista biológico ou médico, a doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana, pode ser definida como uma doença crônica, causada por um parasito, cujo nome científico é Trypanosoma cruzi. Este parasito é transmitido ao ser humano e outros animais através de uns insetos que se alimentam de sangue. Estes insetos estão presentes em quase todo o continente americano e, segundo a região, se conhecem com diferentes nomes, como vinchuca, barbeiro, tintipicuda, tipo, pito, tirimátia, entre outros. Estes percevejos deixam seus excrementos sobre a pele de suas vítimas no momento de alimentar-se, e é precisamente nas fezes onde se encontram os parasitos que, depois de ingressar na corrente sanguínea, provocarão a infecção. Outras vias de transmissão do parasito que causa a doença de Chagas, menos frequentes, são a transfusão de sangue ou transplante de órgãos de doadores infectados, a transmissão de mães infectadas a seus bebês durante a gravidez e o parto e o consumo de bebidas e alimentos contaminados com os excrementos dos insetos vetores. A doença de Chagas não se transmite através de relações sexuais, beijos, abraços, nem por compartilhar uma bebida, nem ao dar a mão. Sobre a evolução da doença, depois de 10 dias de ter adquirido o parasito, a pessoa infectada atravessa um período geralmente assintomático, ou que representa sintomas gerais como dor de cabeça, febre prolongada e mal-estar geral. Em 2 ou 3 meses, começa uma etapa também sem sintomas, e que em análises de laboratório dão positivas, mas não se observam alterações orgânicas atribuíveis à doença de Chagas. De cada 10 pessoas que têm infecção, aproximadamente 3 desenvolvem a doença 20 ou 30 anos depois de terem sido infectadas, evoluindo para uma etapa crônica em que apresentarão lesões de complexidade variada, principalmente no coração, mas também no aparelho digestivo ou no sistema nervoso. Parece existir um consenso generalizado no âmbito científico e sanitário em considerar a doença de Chagas como um dos problemas de saúde pública mais graves da América Latina. No entanto, não se conta com números que representem de maneira confiável a magnitude real da endemia, estimando que na região existem ao menos 10 milhões de pessoas infectadas. As estatísticas imprecisas são um claro resultado dos inúmeros elementos que entram em jogo e constituem a trama da problemática da doença de Chagas. Tradicionalmente, a doença de Chagas tem sido considerada como um tema de estrita abordagem biológica e médica, o que marcou um abismo entre a quantidade de conhecimento acumulado sobre os aspectos biomédicos e aquele conhecimento referido aos fatores sociais que caracterizam este complexo problema. Quando ampliamos o olhar para além desta visão tradicional, nos encontramos com mais perguntas que respostas. Perguntas que se relacionam ao contexto da realidade socioeconômica, das populações rurais, semi-rurais e das periferias urbanas da América Latina. O cenário geral fica mais complexo ainda quando constatamos que nas últimas décadas, devido aos crescentes movimentos migratórios, a doença de Chagas deixou de ser um problema exclusivamente rural e também deixou de ser uma realidade exclusivamente latino-americana. Quando tentamos imaginar a complexa trama de elementos envolvidos, é quando podemos começar a entender verdadeiramente de que falamos quando falamos da doença de Chagas. Torna-se fundamental, então, entender que as respostas que devem desenvolver-se não podem ser exclusivamente biológicas ou médicas. Tanto no ambiente original como nos novos cenários, são necessárias respostas que envolvam de maneira ativa e contemplando as particularidades de cada caso, todos os atores implicados e todas as disciplinas e campos de conhecimento que abordam o tema. Devemos, entre todos e todas, contemplar a doença de Chagas com um olhar integral, que não está orientado apenas para evitar a doença, mas também para promover a saúde das populações afetadas. A tripanossomíase americana é provavelmente tão antiga como a presença do homem no continente, tendo sido achadas evidências de infecção por Trypanosoma cruzi em múmias de até 9.000 anos encontradas no norte do Chile e no sul do Peru. Na época da colônia, os escritos de alguns cronistas
dão conta de picadas dos barbeiros e seus transtornos. E até o próprio Darwin, ao descrever sua passagem pela província argentina de Mendoza, relatou em suas crônicas de viagem como seu descanso foi interrompido devido ao ataque de uma grande quantidade de barbeiros. Em 1909, o médico brasileiro Carlos Chagas realizava as primeiras publicações sobre essa doença. Não se pode negar que desde então aumentaram consideravelmente os conhecimentos sobre a doença que leva seu nome, tanto no âmbito científico, biomédico, como entre as autoridades sanitárias em geral. No entanto, isto não se traduziu numa diminuição proporcional do número de pessoas que convivem com os insetos vetores ou levam em seu sangue o Trypanosoma cruzi. Outros cronistas, outros naturalistas, outros médicos, outros homens e outras mulheres também repararam ao longo da história sobre os mesmos insetos de que falaram Darwin e Chagas, ou sobre os distintos aspectos da doença que transmitem. É verdade que houve importantes avanços. Entretanto, é necessário parar, fazer um balanço do caminho percorrido e encarar com um olhar integral os passos a seguir. Deter-se também a contemplar e aprender sobre os caminhos andados e desandados por quem são os verdadeiros protagonistas desta história. Camponesas e camponeses, indígenas, imigrantes em terras longínquas, pessoas afetadas de uma maneira ou de outra pela doença de Chagas e suas consequências: doença, discriminação, falta de tratamento, estigma. Mulheres, homens, jovens, meninos e meninas cuja voz ainda não foi escutada. Se realmente queremos modificar a grande distância que separa as populações afetadas por este flagelo dos laboratórios, dos congressos e das publicações, é necessário dar às suas palavras e seus saberes o peso e o valor das palavras e saberes tradicionalmente autorizados para escrever e falar sobre a doença de Chagas.